a voz na clínica, isso está me interessando particularmente. Mas, enfim, é um jeito. Muitas pessoas reclamam de mim porque eu falo baixo. É um jeito, mesmo. Acho que é incurável. Quer dizer, essa altura do campeonato, com 81 anos nas costas, eu acho que eu não. Eu vou me empenhar um pouco aqui para facilitar a sua escuta, mas eu me desculpo pelos efeitos que isso pode provocar, assim, no sentido de um esforço de atenção. Você me desculpe, Isso. né? Também pode ser um bom exercício para todos nós fazermos esse esforço de atenção. Roberto, fique tranquilo. Então, agora eu fiquei um pouco em dúvida se eu falo assim livremente, ou se vocês vão perguntando, ou se seria melhor eu ler o texto que eu preparei, que se chama Lobo Fala, em tempos do filme Ainda Estou Aqui, que faz um resumo dessa ópera toda, dessa história toda. Então eu fico assim em dúvida sobre se eu leio esse texto. O que fica mais confortável para ti? Assim? Qual é o termos do teu desejo do que trazer para nós? Vamos lá. Olha, se falar de improviso, eu poderia fazer, mas eu acho que eu ia deixar de fora alguns fatos que são relevantes na construção desse fio. Então, ainda que seja uma coisa meio assim, né, de ler o texto e tal, para colocar esse fio condutor, eu prefiro a leitura. Prefiro a leitura do texto, então depois a gente conversa. Tudo bem? Então tá. Bom, o médico militar que participou da tortura durante a ditadura e, ao mesmo tempo, queria ser analista, abriu o bico. E o que disse mudou a política e a psicanálise no Brasil. Só depois que Amilcar Lobo falou é que ainda estamos aqui insistindo contra a amnésia social. Foi um presente dos deuses o filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui. Oportunidade rara de comprovar que o passado não passa. Está vivo nas tentativas de golpe da extrema-direita brasileira contra o Estado Democrático de Direito, único espaço político para o exercício da clínica psicanalítica com algum grau de liberdade. Aos que não estavam lá e aos que vierem depois de nós, uma pequena chance de rememoração. Sobre o caso Rubens Paiva, pairava um mistério encoberto pela farsa montada pelos militares de que ele teria sido sequestrado por guerrilheiros e que estava desaparecido. E aí, Amilcar Lobo detona a versão oficial. Foi a primeira vez que um militar denunciou a prática da tortura nos seus cárceres. A opinião pública foi enganada durante anos pela versão de que não havia tortura, que isso era coisa de comunistas que desapareceram com o corpo do ex-deputado. E, de repente, um militar denuncia o crime. Diz que Paiva foi torturado, morto e desaparecido pelas forças de repressão. Era uma equimose só. Lobo confessa a repórter Marta Batista da revista Veja em 1986. Eu não sei precisar o dia, mas foi o início de 71. Eu dava 4 horas de serviço diárias no quartel da Polícia do Exército. Fui chamado às 2 da manhã para ir ao quartel, onde deveria atender um preso. Chamados desse tipo não eram sistemáticos, mas eram comuns. Quando cheguei ao quartel, fui à última cela do lado direito do segundo andar, na área que se chamava presídio. Na cela, onde habitualmente ficavam 5 ou 6 pessoas, havia um só preso, deitado sobre uma cama. Ele era uma equimose só. Estava roxo da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Ele havia sido torturado, mas, quando fui examiná-lo, verifiquei que seu abdômen estava endurecido, abdômen de tábua,
como se fala em linguagem médica. Suspeitei que houvesse uma ruptura do fígado ou do baço, pois elas provocam uma brutal hemorragia interna. Eu nunca havia presenciado um quadro desse tipo. Aquele homem levara uma surra como eu nunca vira. Fiquei na cela com ele durante uns 15 minutos. Durante todo esse tempo ele esteve deitado, estava consciente, não gemia, disse só duas palavras: Rubens Paiva. Eu nunca ouvi, eu nunca ouvia, eu nunca havia ouvido esse nome. Não sabia quem era. Não o esqueci, porque a situação em que ele estava me impressionou. E também porque eu nunca sabia o nome dos presos que atendia. Nunca tomara a iniciativa de perguntar quem era. Comigo na cela havia ainda um oficial, não sei se era da PE ou do DOI-CODE. Eu aconselhei para que o preso fosse removido o mais depressa possível para um hospital. Logo depois, saí. Como médico, eu não tinha permissão para ficar ali no presídio. No dia seguinte, ou melhor, no mesmo dia, quando cheguei ao quartel, um oficial me falou: Olha, aquele cara morreu. Eu ainda perguntei: Vocês chegaram a levá-lo para o hospital? Não, morreu aqui mesmo, foi a resposta. Então, durante 15 anos, Lobo carregou esse segredo. Disse que várias vezes pensou em revelá-lo. Cheguei mesmo a me aconselhar com amigos, diz ele, mas eles consideraram a atitude prematura. Eu temia pela saúde e pela integridade física de pessoas da minha família. Há uns 10 dias, quando vi no telejornal da Globo que o caso Rubens Paiva ia ser reaberto, decidi que tinha surgido a oportunidade para falar. Estou pronto a dizer no inquérito o que acabo de lhe contar, disse ele à repórter. Né? Essa entrevista da Veja mudou o cenário político, inclusive da psicanálise. Né? Teve uma extraordinária importância histórica. Então, como se envolveu Lobo com a tortura? Eu fui designado para o quartel da PE em 1970. Quando tive meu primeiro contato com um preso torturado, caí numa crise histérica. Ele começa a fazer, então, os seus autodiagnósticos. Era um senhor de uns 60 anos, estava no chão. Eu cheguei para atendê-lo e o oficial que estava com ele disse: Eu não sei por que você veio examiná-lo. Ele está muito bem. Antes de você olhá-lo, vamos fazer um teste. Ele colocou uma espécie de luva de metal e deu um soco nas costas do senhor, que não sei como não o matou. Está vendo? Disse-me o oficial, mandando-me embora. Eu saí da sala e vomitei. Com o tempo, a gente vai se adaptando a essas situações. E já não tem um quadro assim sério, mas foram anos de tortura para mim. Essa frase é importante, né? Entre as alegações do envolvimento do Lobo com a tortura, a gente vai se acostumando. Isso é muito relevante, né? Como é que a gente se acostuma com essas situações, né? Por que ele não largou aquilo tudo? Por que ele não denunciou há mais tempo, né? Que forças determinam essas atitudes? Perfil do Lobo, segundo o Jornal do Brasil, de setembro de 86. Amilcar Lobo Moreira da Silva formou-se em 69 na Faculdade de Medicina do UFRJ e no ano seguinte foi cumprir o seu estágio militar obrigatório como segundo-tenente da reserva do Exército. Em 70 ficou alguns meses servindo no Forte Copacabana. Em 71 foi transferido para o 1º Batalhão de Polícia do Exército na Rua Barão de Mesquita, Tijuca, quando passou a atender presos torturados. Em 81 ele foi identificado em seu consultório de psicanalista, já estava atendendo, por Inês Etienne Romeu, presa e torturada entre maio e agosto de 71. Inês foi atendida em uma casa em Petrópolis, alugada pelas forças de segurança.
Ela havia tentado suicidar-se logo depois de presa, atirando-se debaixo de um ônibus e estava muito machucada, inclusive com perda de substância na parte superior da coxa direita. Amílcar esteve na casa de Petrópolis, Rua Arthur Barbosa, 668, a chamada Casa da Morte. Por 3 vezes no período de 15 dias, e quando foi identificado, ele confirmou tudo, sem jamais admitir que o seu trabalho era testar a resistência dos presos para novas sessões de tortura, como publicou a revista argentina Questionamos, em 1973. A revista argentina, por sua vez, fora informada pelo jornal carioca Voz Operária, publicação clandestina marxista. Amílcar Lobo não sofreu qualquer sanção do Conselho Regional de Medicina, até então, pois a sanção veio posteriormente com a cassação de seu registro para o exercício da medicina, que se atém a um regulamento que diz que médicos militares em serviço não estão sujeitos ao CRM, ao Conselho. Vocês querem fazer alguma interrupção, alguma pergunta? Ou continuo? A única pergunta que eu, não é nem pergunta, é só uma questão. Rosana, a gente devia estar gravando isso aqui, porque eu estou aqui já, assim, é um momento histórico, né? Que nós estamos saber que todas as informações para a tortura do Brasil vieram do Amílcar Lobo, né? Psicanalista. Muito. Enfim, vamos continuar. Tá. Eu não tinha pensado nisso, porque eu acho que a gente tem que voltar a se encontrar, sabe, Ronald? Para além das telas, a gente tem que voltar, embora a gente esteja se encontrando, as gravações fazem com que as pessoas não se encontrem nem nas telas e fiquem demandando gravações. Então, eu tenho exercido um pouco uma resistência em relação a isso, né? Resistência nesse bom sentido que a política também evoca. Mas eu vou gravar, então, tá? Eu agradeço. E, Roberto, se a gente puder ter acesso a esse texto que você está lendo, que é mais atual, né? Parece. Né? Eu vou te enviar. Muito obrigado. Depois você me envia. Obrigado mesmo. Eu estou aqui siderado ainda. Vamos lá. Eu vou gravar. Não, e tu tem toda a razão, Ronald. As pessoas mais jovens, né? Eu tive notícia disso tudo que o Roberto está contando quando eu entrei na graduação. Mas as pessoas mais jovens não sabem disso. Então, é muito... Eu não sabia, Rosana. Eu não sabia que, por exemplo, o caso Rubem Alves foi elucidado. E a questão da tortura foi desvelada com essa matéria da Veja. Uma questão que ele resolveu falar. No Rio, algumas mulheres que passaram por isso, Helena Besserman Viana, fundaram um grupo chamado Tortura Nunca Mais, né? Elas são psicólogas sociais, foram, né? A Besserman, enfim, já faleceu, mas enfim, vou deixar o Roberto continuar, vou gravar, tá? Eu preciso desse... Recording in progress. Eu preciso muito desse... Posso falar só uma coisa? Desculpa te interromper, Roberto. Por isso que é interessante deixar ele continuar e a gente fazer questão depois, porque senão vai interrompendo e a gente perde esse manancial de informação para a gente poder até fazer questões também bem interessantes, né? É só uma nota de editora, porque nós estamos num trabalho de edição da obra do Roberto e isso vai estar publicado, tá bom? Então, só para vocês saberem que isso... Estamos a trabalho disso. Obrigado, Marcelo. Imagino. Então, eu preciso do feedback, como se diz, de vocês, porque é um assunto muito penoso, é um assunto muito, muito doloroso e não é nada agradável, né? De se falar desse tema, por isso até que se justifica uma certa amnésia social. Mas é importante que a gente questione também
o fato de que essa amnésia é provocada, né? Há todo um empenho, sobretudo da extrema-direita no Brasil, de apagar a memória, de apagar os vestígios da história, de se aliar a uma concepção de vida em que a história parou, por exemplo, no estágio atual do capitalismo e, fora disso, nada acontecerá. Isso tem um interesse ideológico marcante. Então, por mais doloroso e penoso que isso seja, né, é importante a gente discutir essa questão, porque, de repente, assim, por que uma pessoa militar se envolve ao mesmo tempo com a medicina, a psicanálise e a tortura? Por que uma pessoa, nessas circunstâncias, está frequentando esses espaços, como se houvesse uma interseção entre esses espaços tão distintos? E coloca a questão: pode um torturador ser psicanalista? Em princípio, não, né? O Hélio Pellegrino foi um antagonista disso. Não, evidentemente, né? Mas na prática, isso acontece. Isso pode acontecer. Porque as instituições não têm meios de controle a respeito de, por exemplo, saber se o sujeito está falando a verdade ou não. Na Fazenda Freudiana, nós recebemos uma vez um analista formado pela IPA que dizia: olha, eu lamento ter que dizer isso, mas eu não fiz análise. Eu passei um tempo pensando que eu tinha feito análise, pensando que eu estava numa formação que iria retificar alguns problemas de ordem pessoal, mas eu verifico hoje que eu não fiz análise. E eu não fiz análise porque eu não pude falar da minha condição de homossexual, ele dizia na época. Por quê? Porque a homossexualidade era entendida como um impedimento ao exercício da prática psicanalítica, porque esses sujeitos tinham que ser curados. Essa gênese da cura gay, não é? Que até hoje repercute aí em termos até políticos muito amplos, né? De curar os gays, o kit gay, esse tipo de coisa. Né? Eu tive que mentir, porque senão eu não alcançaria o meu título. Isso era no tempo em que a IPA dava as cartas, era o establishment, era o discurso dominante. Foi preciso Lacan aparecer fazendo uma ruptura radical com esse tipo de formação, que é, né, vocês todos já conhecem essa história. Tá? Lacan para cá. Né? Então, será que pode alguém que tenha sido torturador ser ao mesmo tempo psicanalista? E o incrível é que ele dizia que tinha pessoas a quem ele tinha feito muito bem na sua prática psicanalítica. E cita, inclusive, o exemplo de uma militante de esquerda que se analisou com ele e, numa carta, escreveu que, olha, contou com os benefícios e tal, e deu até o primeiro nome, chamada Sônia, não deu mais detalhes, e eu não estou fazendo nenhuma inconfidência, porque isso está publicado na entrevista que ele deu ao Jornal do Brasil, no Caderno B especial. Está publicado. Né? Até que ponto nós podemos acreditar? Isso é outra questão. Né? Enfim, ele era um neurótico, ele era um psicótico, ele era um perverso, no sentido perversista mesmo, né? do criminoso. Né? Enfim, isso é uma questão que me parece relevante. E aqui estão alguns subsídios que combinam a documentação histórica, que hoje em dia é farta, existem muitos livros, teses universitárias que se ocupam disso, então o mapeamento histórico já está feito, a gente já tem aí as fontes muito bem estabelecidas. Né? O que me interessa particularmente, além de traçar esse mapa, essa cartografia, né, para que os mais jovens se interem disso,
é discutir assim, por que na nossa formação a gente dá relevância a questões éticas, morais, que ocorreram na Europa, quando debaixo do nosso nariz a gente tem um baita caso de questão polética, né? Que vai o neologismo aí, que mistura as questões de política, né? E as questões de ética. Quer dizer, que a gente fica muito preocupado em saber todos os detalhes da vida do Marquês de Sade. Não que a gente pudesse dispensar essa abordagem, não, mas debaixo do nosso nariz aconteceu, né, esse tipo de coisa e a gente simplesmente ignora. Né? Isso sempre me incomodou muito. Isso é um exemplo histórico de cruzamento de linhas de abordagem, de questões políticas, de questões éticas, da maior relevância. Né? Eu venho insistindo aí durante muito tempo para que a gente inclua isso na nossa formação, nas instituições. Isso é a história da psicanálise brasileira, né? Que, de repente, a partir de um texto, começa a ser revelada, mas por uma decisão assim, que se mirava numa coisa e aconteceu outra. Né? De repente, um gesto arbitrário de um presidente de uma instituição desvela toda uma questão em que se misturam a ética e a política. Né? Daí essa relevância, por mais penosa que seja. Então, vou continuar então a leitura. Com a confissão pública de Lobo, o então ministro da Justiça do governo Sarney, Paulo Brossard, manda apurar a morte de Rubens Paiva. Depois das revelações de Amilcar Lobo, Eunice Paiva pode, então, admitir: hoje eu fiquei viúva e meus filhos órfãos. Assumindo a viuvez, Eunice processa a união. A certidão de óbito só foi entregue a Eunice em 23 de fevereiro de 1996, em um cartório da Sé, em São Paulo. Ela estava com Marcelo, seu filho, e Eunice passou de dona de casa, de classe média, a advogada e ativista pelos direitos indígenas de renome internacional. Os militares tentaram reiteradas vezes abafar o caso e suas repercussões. O Exército, alegando que o assunto está sendo investigado pelo Ministério da Justiça, recusa-se a prestar informações ou fazer qualquer tipo de comentário a respeito do caso Rubens Paiva, inclusive quanto às revelações do tenente médico Amilcar Lobo, noticiava o Jornal do Brasil de setembro de 86. A ordem de silêncio partiu do próprio ministro Leônidas Pires Gonçalves e se aplica a todos os departamentos e unidades do Exército. Isso impediu até que fosse revelada a situação do primeiro-tenente Jurandir Ostendorf e Souza, de 47 anos, paraquedista, que permanece na ativa. Os outros dois envolvidos, o capitão Raimundo Ronaldo Campos e o sargento Jaci Ostendorf, irmão de Jurandir, já foram transferidos para a reserva, mas o Exército não esclarece o seu paradeiro, muito embora recebam regularmente seus proventos, continuou o jornal. Essas pessoas aqui, nomeadamente, estavam lá no caso da tortura e do assassinato de Rubens Paiva. Tem mais gente, né? Que agora historiadores começam a revelar, né? Dar nomes. Alguns morreram, mas ainda, enfim, tem alguns vivos. E a pesquisa dos jornalistas associada à Comissão pela Verdade, a Comissão da Verdade, né, foi absolutamente decisiva. Então, aqui também vai uma homenagem minha aos jornalistas jornalistas investigativos, né, que acabam contribuindo enormemente para o estabelecimento da história brasileira. A história maior e a história relativa à psicanálise brasileira. Isso me parece de uma importância decisiva e é ignorada, né?
Daí essa insistência nessa coisa desagradável. Mas, enfim. A denúncia de imediato não afastou o Lobo da psicanálise. Ao relembrar o caso, o psicanalista Hélio Pellegrino, que foi expulso da mesma sociedade, SPRJ, e reintegrado por ordem judicial, enfatiza que o próprio Amilcar Lobo admite agora em entrevistas que o seu analista na época, Leon Kabernit, era seu confidente e, portanto, estava a par de sua participação na tortura, diz o Jornal do Brasil. Pellegrino faz uma série de perguntas incômodas para a direção da SPRJ e seus didatas, entre eles Kabernit. Por que Leon Kabernit, à época, deu entrevistas dizendo que Amilcar Lobo não tinha nenhum envolvimento com a tortura? Divulgou o Jornal do Brasil. E por que a sociedade resolveu reintegrá-lo como membro candidato, mesmo tendo ele suspenso a análise didática, fato que por si só seria impeditivo a tal reintegração? Pellegrino esclarece que Lobo fazia análise didática com Kabernit desde 69 e que em 73, depois das primeiras denúncias, a análise foi interrompida. Uma interrupção de mais de 6 meses é suficiente para que alguém seja afastado compulsoriamente dos quadros do Instituto de Ensino e que, quando ainda está em formação no Instituto, a pessoa é considerada membro candidato. Mesmo sem ter reiniciado a análise, Lobo voltou a ser membro candidato em 76. Por que, pergunta o Hélio, tamanho zelo, tamanha proteção a Amilcar Lobo diante das circunstâncias que cercaram seu primeiro afastamento? Mas, logo após uma nova série de denúncias contra Lobo em 80, a sociedade resolveu afastá-lo definitivamente. Porém, o motivo alegado não foram as torturas, e sim justamente a longa interrupção do processo de análise didática. A direção da sociedade só não me explicou na época porque demorou alguns anos a fazer uma constatação tão simples, diz o Hélio. O curioso é que o próprio Lobo, no seu livro A Hora do Lobo, A Hora do Cordeiro, editora Voz, 1989, também acusa a direção da SPRJ pelas manobras de tergiversação e protelamento na resolução do seu caso, em que, afinal, ele é abandonado e condenado em várias instâncias, seja pela instituição, pela opinião pública, pela esquerda, pelos militares torturadores que atentaram contra a sua vida por 2 vezes, pelo sequestro de um de seus filhos e, afinal, pela crise de consciência que o levou a confessar sua participação na tortura. Que livro é esse? Ficção? Relato de horrores? Relato do modus operandi dos torturadores que foram aconselhados até por agentes da CIA a trocarem a brutalidade das torturas, causadoras de sequelas irreversíveis, por métodos psicológicos sofisticados usados por agentes de segurança anglo-saxões. Fake news? Documento? Caso clínico? Tudo isso junto? O caso Amilcar Lobo despertou a reflexão de Hélio Pellegrino já naquela época, em 86. Não se trata apenas de um indivíduo. Na realidade, continua Pellegrino, a questão é bem mais profunda. Até hoje, a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro deve uma explicação à sociedade pelo fato de o caso Amilcar Lobo nunca ter sido encarado de frente, em toda a sua gravidade. E aí vem a grande questão que nos atravessa até hoje. Afinal, pode o membro de uma equipe de torturadores ser candidato a psicanalista? Obviamente, não, diz o Hélio. O senhor Amilcar Lobo ficou alguns anos em situação irregular na sociedade, a qual não poderia pertencer, não só por ter interrompido o seu processo de formação, mas também por exercer a repugnante atividade que exercia. Bom, bem que gostaríamos de dar plena razão a Pellegrino, mas os fatos apontam para outra direção. As sociedades psicanalíticas são impotentes para controlar certo tipo de ocorrência na formação de analistas. Aqui recorro a Sérgio André, que no seu livro
A Impostura Perversa, de 1998, vai além da formação ao apontar para uma analogia estrutural entre o analista e o sádico. Sérgio André é um analista de obediência lacaniana, né? É um dos lacanianos assim, mais renomados. Diz o autor: ninguém solicita melhor do que o sujeito perverso a expressão desse desejo do analista. O desejo do analista seria o desejo de obtenção da diferença absoluta, segundo Lacan no Seminário, livro 11. Pois, continua André, ninguém reivindica mais do que o perverso a possibilidade de fazer de seu sintoma uma escolha. Continua Sérgio André, não podemos, pois, evitar interrogar, paralelamente ao desejo do analista, uma estrutura que Lacan isolou e formalizou e que se inscreve no coração da problemática de qualquer perversão, a saber, a estrutura da fantasia sadiana. A longa citação de Sérgio André nos serve para apontar a impotência das instituições, não só na escolha dos candidatos à formação, como também no exercício da prática dos próprios analistas. Diz o André: é certo que há analistas perversos, tal como há analistas psicóticos, e todo mundo concorda em ansiar porque haja o menor número possível deles. Mas esse anseio, trazido pela angústia ou pela censura, de nada nos adianta, e assinalaríamos com a mesma facilidade que os analistas que não são psicóticos nem perversos não estão a salvo de cometer alguns equívocos monumentais. Pode-se convir que existe nas estruturas psicóticas e perversas uma dificuldade certeira de que a questão do desejo do analista possa destacar-se da fantasia própria do sujeito que assume sua posição. Mas talvez seja mais interessante assinalar que os perversos e psicóticos sentem-se especialmente atraídos pela posição do psicanalista. Os primeiros, porque a suposição de desejo e o efeito de angústia que ela comporta convém a seu impulso de corromper e dividir o outro. E os últimos, porque a suposição de saber ligada ao analista pode corroborar-lhes a íntima certeza de saberem o que o outro quer. Convenhamos, com resignação, diz o Sérgio André, em que querer eliminar esses sujeitos da profissão de psicanalista pura e simplesmente seria um projeto tão inútil quanto querer proibir a função de pedagogo aos pedófilos, a de cirurgião aos sádicos ou a de enfermeira às histéricas. Conclusão do André. E a coisa vai mais longe. Na abertura de seu livro, Sérgio André cita Freud. Citação de Freud agora. Penso, pois, que a análise sofre de mal hereditário da virtude. Ela é obra de um homem demasiadamente respeitável, que se supõe, portanto, preso à discrição. Ora, essas coisas psicanalíticas só são compreensíveis quando são relativamente completas e pormenorizadas, do mesmo modo que a própria análise só avança quando o paciente desce das abstrações substitutivas até os pequenos detalhes. Daí decorre que a descrição é incompatível com a boa exposição de uma análise. É preciso ser inescrupuloso, expor-se, entregar-se como pasto, trair-se, portar-se como um artista que compra tintas com o dinheiro das despesas da casa e queima seus móveis para aquecer o modelo. Sem algum desses atos criminosos, não se pode realizar nada corretamente.
Sigmund Freud, carta de 5 de junho de 1910, ao pastor Pfister. Em seguida, Sérgio André faz uma citação de Lacan que preserva a dimensão da verdade para além da injunção de um crime instituído. Digo sempre a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda é impossível. Materialmente, faltam as palavras. É justamente por esse impossível que a verdade provém do real. Citação de Lacan em televisão, página 11. Parece que a citação de Lacan tempera a radicalidade freudiana a respeito da necessidade do crime. Seriam apenas metáforas? Voltando ao caso Amilcar Lobo. Depois do furo de reportagem da revista Veja, o Jornal do Brasil deu sequência às denúncias e buscou examinar as alegações do médico cúmplice da tortura. Com texto de abertura de Zuenir Ventura, em colaboração com os repórteres Jorge Antônio Barros e Susana Schild, a edição do Caderno B Especial de 14 de setembro de 86 teve enorme repercussão. Não bastava saber das denúncias, era preciso entender por que alguém demora tanto tempo para botar tudo aquilo para fora. Zuenir chega a dizer que seu depoimento é histórico, diante do qual se fica dividido entre a admiração e a repulsão. É difícil não admirar a sua corajosa atitude hoje, como é impossível rejeitar como repulsiva a sua criminosa cumplicidade de ontem. Palavras de Zuenir. Nessa entrevista, Lobo nega o tempo todo que tenha praticado a tortura, mas admite ter sido conivente com ela, o que lhe dava uma posição privilegiada. Não participava das sessões, mas como militar sabia quem as promovia e como médico tratava dos que as sofriam. Ventura prefere a lógica da chamada neutralidade, como se ela existisse em algum lugar do mundo da psicanálise e da política. Zuenir diz: o seu relato tem assim a isenção de um testemunho, digamos, neutro. Os torturadores precisavam dele para continuar torturando, e os torturados, não raro, necessitavam de seus cuidados para sobreviver. Não se pode acusar as suas confissões de revanchistas ou ressentidas, como se costuma fazer com as denúncias de ex-torturados. Zuenir, né? Então, eu, particularmente, costumo dizer que só o talento de um Nelson Rodrigues poderia dar conta desse recado. Talvez essa é a minha proposta de trabalho, que eu ainda estou trabalhando, investigando, enfim, é só um princípio, né? Talvez a lógica da interseção, no chamado diagrama de Van Euler, em que o mesmo elemento participa simultaneamente de dois conjuntos distintos, possa contribuir para além da categoria de neutralidade. Vamos abandonar essa categoria por inexistente. O diagrama facilita o entendimento de operações lógicas da teoria dos conjuntos, como as relações de inclusão, pertinência, união, interseção, diferença e exclusão. Para uma hipótese diagnóstica, Nelson Rodrigues, pathos, da patologia, da paixão, mais o diagrama de Van Euler, logos, produzem lobo, encarnação viva, morta, da pulsão sadomasoquista. Embora Lacan tenha elogiado o filósofo Gilles Deleuze pela ideia de que sadismo e masoquismo não são entidades complementares, uma não é o avesso da outra, segundo Lacan afirma na Lógica do Fantasma, página 232-3, o mestre parisiense da psicanálise não abandonou a expressão pulsão sadomasoquista. Também na página 227 do Seminário 16, de Um Outro ao Outro, 68 e 69,
associa o objeto sadomasoquista à voz. Continua falando em sadomasoquismo em 1969, mesmo depois de Deleuze, com quem concordara entusiasticamente. Os temas do masoquismo, da fala e da voz, nas páginas 227, 247, 48, 49, 250 do seminário 16, podem dar uma grande contribuição ao entendimento da subserviência automática e hierárquica dos militares, a chamada voz de comando, que uns têm, outros não. A voz grossa também foi associada por Lacan ao supereu. Penso que tudo isso tem a ver com Amilcar Lobo. Seu comportamento obediente às múltiplas vozes de comando, sem exclusão de seus conflitos e hesitações, que afinal culminaram na corajosa decisão de denunciá-las, como mostra a leitura de seu livro. Coragem elogiada até mesmo pelo escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado. Coragem ou covardia? Teria arriscado Lacan, ao chamar atenção para o fato de alguém seguir o desejo do outro, pode comportar as duas possibilidades. Nesse trabalho, um esboço ainda provisório, fica o registro para um desenvolvimento posterior. Sugestões é que não faltam. E como foi o comportamento do Lobo durante essa entrevista? Às vezes reticente, hesitante, às vezes angustiado, ora decidido, quase sempre aliviado e pelo menos uma vez profundamente emocionado, descreve Zwenir. Foi quando, ao reviver as possíveis causas do seu comportamento, teve que interromper a entrevista chorando. Conheço Amilcar há uns 14 anos e foi a segunda vez que o vi chorar. Surpreendeu-se Maria Helena, sua secretária, e depois sua mulher. Ela só viu chorar o cara 14 anos. 2 vezes, em 14 anos de convivência. A primeira foi quando ele perdeu a filha de 15 anos num acidente de moto. No seu livro A Hora do Lobo, A Hora do Carneiro, ele conta que desenvolveu uma estratégia de autocontrole para aparecer frio, distante, impessoal e insensível diante dos presos políticos, como uma defesa em relação aos sentimentos mais turbulentos e devastadores que experimentava. Indagado sobre como podia conciliar duas atividades tão distintas, a tortura e a psicanálise, defende-se: de fato, eu pensei que ia ficar esquizofrênico mesmo. Uma vez, acordei de madrugada, sentindo-me mal, fui para a sala, sentei, olhei para uma garrafa de uísque nacional que estava no móvel e ela quebrou-se. Quebrou-se na minha cabeça, claro. De repente, a garrafa de uísque se transformou numa mamadeira. Tive receio de voltar para o quarto onde estava minha mulher dormindo. Na ocasião, fiquei muito assustado e cheguei a debater isso na minha terapia com o Dr. Leão. Citando um exemplo comum de um delírio, de uma alucinação, né, em termos mais comuns. Desaparecer alguém é uma forma usual de tortura. E não se pode esquecer que ainda hoje existe uma lista de centenas de corpos de desaparecidos pela ditadura militar. Debate-se hoje no Supremo Federal a tese de que a ocultação de corpos se torne um crime permanente, imprescritível, não afiançável nem apagável por nenhuma lei de anistia. Era uma equimose só. Depois de ter dito isto, como pôde ser ignorada a chave do mistério? Chave do mistério que levou 15 anos para ser elucidado. Chave do mistério que encobria a farsa militarista.
chave do mistério que ficou de fora do filme de Walter Salles, ficou de fora da crítica cinematográfica, pelo menos a de Inácio Araújo, da Folha de São Paulo, de fora do comentário de psicanalistas como o de Christian Dunker, sempre tão atento ao cinema. Como pôde isso acontecer? Eu torço para que o filme de Salles ganhe todos os Oscars possíveis. Vibro com a premiação de Fernanda Torres. Me emocionei ao reviver aqueles tempos tão pesados. Valorizo a produção de todos que se empenharam na reconstituição ficcional e histórica de fatos que estão documentados e foram amplamente divulgados pela imprensa. Fatos relatados e analisados em seguida por diversas teses universitárias e até mesmo de teor psicanalítico. Voltando ao filme. O artista tem liberdade de produzir sua obra como bem quiser. Trata-se de um filme, mas não só. Me parece ociosa a discussão sobre se o filme é ou não político. Claro que é. Não posso, no entanto, concordar com um crítico da Folha, com Salles, a direção, quando omite a importância da chave do mistério, nem com a crítica de Inácio Araújo na Folha, de 6 de novembro de 2024, intitulada Ainda Estou Aqui. Intitulada Ainda Estou Aqui, essa crítica aborda a ditadura militar com suavidade política. O subtítulo da matéria acrescenta: Direção de Walter Salles cruza microcosmo familiar com cenário político, mas insiste em caminhar pela procura de conciliações. Pela seriedade do crítico, vamos reproduzir a sua análise do filme. Diz o Inácio Araújo: toda vez que o cinema de Walter Salles deriva para um tema ou personagem direta ou indiretamente político, sua delicadeza tende a levar esse tema para uma esfera curiosamente apolítica. Aconteceu assim com Che Guevara, por exemplo. Tratando da formação do futuro revolucionário, nos introduz a sua viagem de motocicleta por países da América Latina. No entanto, é difícil, talvez impossível, conectar sua peregrinação, frequente naquele momento, com o que ele viria a se tornar. Tratando do sequestro, tortura, assassinato e morte do ex-deputado Rubens Paiva por militares do Exército Brasileiro, sua delicadeza o leva a colocar a ênfase seja no heroísmo de Eunice, mulher de Rubens Paiva, seja no destino familiar desmantelado pelo desaparecimento do seu chefe e reconstruído graças à atividade da viúva. A construção do roteiro indica boa parte desse percurso. O que vemos no início é uma família de classe média alta que podemos tanto chamar de feliz quanto de normal. O pai, engenheiro, ocupa-se dos filhos, que por sua vez estudam e ou se divertem na praia e com os amigos. Esse cenário idílico transforma-se do dia para a noite com a prisão de Rubens. Entendemos que toda a narrativa se constrói do ponto de vista da mulher, Eunice, e pode-se aceitar que fosse completamente alheia às atividades políticas do marido. Por um instante, a iluminação parece nos jogar em um filme de terror. O que aconteceu com Rubens? Quando voltaria? Etc. A situação não se suaviza, mas passa por uma estabilização no instável. Nada como ter um carro vigiando seus movimentos e sua casa o tempo todo. É a partir daí que Eunice se notabiliza, seja por administrar a situação dos filhos, seja por buscar informações sobre o marido. É quando descobre, conversando com um amigo dele, que Rubens não era tão apolítico quanto parecia.
O ex-deputado fazia um trabalho de apoio aos guerrilheiros, e aparentemente apenas isso, como tantas outras pessoas fizeram. O que justificou o seu sequestro foi, portanto, o fato de ser um personagem importante da oposição ao golpe de 64 quando era deputado. Sua prisão não foi um acaso, nem foi a prisão de um inocente. Elas existiram. A eventual inocência de Paiva não está em questão no filme, e sim as decorrências do sequestro. Essa despolitização dos acontecimentos, que prosseguirá na medida em que a política é praticamente alijada do filme, embora passe a fazer parte importante na vida de Eunice, não se deve a uma opção por mascarar os fatos mais violentos daquele período. Longe disso. O filme ainda introduz alguns elementos de clara acusação dos responsáveis. O mais evidente é o retrato do então presidente Garrastazu Médici. O segundo, mais humano, é do soldado que confessa a Eunice não concordar com aquilo, a tortura, em uma maneira de dizer que os responsáveis não são os soldados, mas os que mandam neles. O caráter ambíguo do filme, que chama para um tema político e termina tocando um assunto familiar, me parece que se deve ao temperamento delicado de seu realizador. Por mais atroz que sejam os acontecimentos que tenha em mãos, é sempre para uma suave conciliação que o filme caminha. Salles fez o filme que quis, com toda a precisão possível, abordando um fato político com ressonância histórica. Não foi infiel ao tema, não dirigiu mal seus atores ou técnicos, mas não se pode fugir de seu temperamento, que não parece o melhor para fazer esse tipo de filme. Nesse sentido, é bem evidente que Central do Brasil, um filme da regeneração nacional, continua a ser o trabalho que melhor representa o seu diretor. Conclui Araújo. A crítica de Inácio Araújo vai contra a corrente da opinião geral sobre o filme. E nisso consiste sua virtude, a de nos fazer pensar criticamente. Muito discutível, porém, é a tese de que o filme é apolítico, e que isso se deve ao temperamento e à delicadeza do diretor. A meu ver, só é apolítico num ponto: o desconhecimento da importância da denúncia do torturador Amílcar Lobo, que, pela dramaticidade do roteiro, poderia estragar o final com a revelação da chave do mistério do paradeiro de Rubens Paiva, sem mencionarmos a ideia de que uma obra de arte não se explica totalmente pela biografia e personalidade de seu autor. Apresentei aos cineastas Cacá Diegues, que faleceu ontem, né? Arnaldo Jabor e Oswaldo Caldeira, a ideia, o argumento para um filme que poderia ser um thriller político. O fio condutor do argumento teria uma linha do tempo que começa com alguns trabalhos meus publicados no Jornal do Brasil. A primeira parte seria dos Barões da Psicanálise, de 80. Ela se estenderia até o ano 2000, quando o filósofo Jacques Derrida e o psicanalista René Major convocaram os chamados Estados Gerais da Psicanálise. Psicanalistas brasileiros participaram ativamente desse evento. Derrida achava a psicanálise especialmente dotada para discutir a crueldade humana. A segunda, uma psicanálise da tortura, renovada hoje pelo filme de Walter Salles. Ainda estou aqui, reabre a discussão do caso Amílcar Lobo nos termos de um levantamento da amnésia social estudada, entre outros, o Russell Jacobi, Amnésia Social, uma crítica à psicologia conformista de Adler e Lang, 75. O filme de Salles funciona como um verdadeiro portal.
abrindo a câmera para a visão de múltiplas realidades interligadas nas dimensões macro e micropolíticas. Questão de polética, como já foi sugerido, vale o neologismo. Mas os cineastas mencionados não se interessaram pelo argumento. Grande parte dos psicanalistas também não. Preferem discutir minuciosamente as questões éticas apresentadas na Europa. Pior, e o que é mais surpreendente ainda, é o fato de que um analista lacaniano da importância de Jean Alouche, ao se debruçar sobre as questões suscitadas pelo caso Amilcar Lobo, tenha dito o seguinte: assim como a informatização atualmente, a eletrificação há alguns decênios e mais precocemente ainda a industrialização, como ondas a que ninguém escapa por pouco que se esteja em seu caminho, a psicanálise sofre hoje, como chicotadas, uma rebentação, a etificação. Afirmaremos que, assim etificada, a psicanálise simplesmente não tem lugar, que ela está, portanto, em vias de morrer de ética. Sem sabê-lo. Calamidade. Não se trata mais de super-eu, aqui chegou a ética. Não se trata mais do caso clínico, aqui chegou uma clínica do fato social. Não se trata mais de método, aqui chegou o analista sabedor. Não se trata mais de explicar a experiência, aqui chegou a psicanálise como ideologia. Esta quádrupla calamidade, entretanto, tem seu reverso de revelação ou de confirmação, pois já Freud sabia e sustentava isso. Não há ética psicanalítica. Alouche qualifica de inenarrável happening o que o livro da doutora Helena Viana, Não Conte a Ninguém, uma contribuição à história da psicanálise brasileira sob a ditadura militar, provocou em Paris, no Hospital Santana, em 9 de fevereiro de 97. Em discussão pública, Alouche se defende e defende Conrad Stein das acusações de ser um colaboracionista comparável a Papon. Sabe-se que Maurice Papon, oficial de polícia do governo francês de Vichy, colaborou com os nazistas na Segunda Guerra Mundial, envolvido na deportação de judeus para os campos de concentração alemães. Tudo porque Alouche perguntou inocentemente, naquela altura do campeonato, o que a psicanálise como tal tinha a ver com isso? Como se sabia que se tratava de um psicanalista torturador? Alouche vai a ponto de dizer que o caso Amilcar Lobo remete à existência ou à recusa daquilo que há mais de 20 anos tenta forçar seu caminho sob o nome ainda mantido quase absolutamente velado de psicanálise derridiana. Isso está na contracapa do livro A Edificação da Psicanálise, Calamidade, uma psicanálise derridiana, de 1997. Pode repetir esse livro do Alouche, né? A Edificação da Psicanálise, né? Sim. É esse que tu está citando? Sim, é esse livro, A Edificação da Psicanálise. Eu estou pondo. Calamidade. É que eu estou colocando aqui no chat os livros que tu está citando. Sim, isso está na contracapa, que resume a posição do autor. É a edição Companhia de Freud, de 1997. Da psicanálise. Para que e por que, se Alouche tem razão, estudar a ética da psicanálise segundo Lacan? A ética da psicanálise, tal como Lacan a expôs no Seminário 7, acabou virando letra morta. No máximo, haveria uma ética para cada analista, ou nem isso. A impressão que tive do livro de Alouche é que a calamidade não é a tortura, e sim sua denúncia. A calamidade não é a inexistência de uma ética pura e simples, e sim a chamada psicanálise derridiana. Derrida versus Lacan. A polarização
esquerda-direita, instalada no campo analítico, parece interminável, assim como no âmbito maior da política. Alegar que tudo não passa de ilusão ideológica, que não deveria existir, é justamente ocupar a posição de direita no espectro político. Toda a obra do filósofo Slavoj Žižek o confirma. Amilcar Lobo alega esquizofrenia, sentimento de culpa, de se sentir desde criança um adotado, tal como o artigo de Freud sobre o romance familiar, para explicar sua indecisão de contar tudo e abandonar aquele inferno. E acrescenta outros motivos bizarros, como o fato de ter tido 2 mães. A lógica é: fui abusado, logo serei abusador. Na última página de seu livro, Amilcar Lobo recorre à fábula de Esopo, o lobo e o cordeiro. Há uma fábula de Esopo que conta a história de um lobo que, ao beber água num córrego, se depara com um carneiro que também bebia água num ponto mais baixo do córrego. O lobo lhe diz então que irá devorá-lo, pois o mesmo suja a água que ele bebe. O carneiro retruca honestamente que é impossível ocorrer isto, uma vez que ele se encontra num ponto mais abaixo que o do lobo. Mas este não aceita a justificativa e afirma que se a culpa não é dele, é certamente de seu pai. E assim o lobo devora o carneiro. Desde 1981, a sociedade brasileira me vê, diz o Amilcar Lobo, concluindo seu livro, me vê como um lobo vestido com a pele de um carneiro. Espero ansiosamente, antes do final dos meus dias, que o lobo devore para sempre este carneiro. Então, temos aí essas ideias de autodevoração, canibalismo, encarnação viva-morta da pulsão sadomasoquista. Identificado como o bode expiatório dos males da repressão, Lobo morreu aos 58 anos de pneumonia, infecção generalizada e isquemia cardíaca. Em seguida, eu apresento uma linha do tempo em que aparecem os trabalhos da minha contribuição para o assunto. Eu já citei alguns, eu vou dispensar isso, né? E eu queria mencionar um vídeo que eu fiz, que está na revista Ermira, está publicado já, um texto publicado na Ermira, e um vídeo que fiz com a ajuda do meu amigo Júnior Mariano, que está no YouTube, a respeito de uma música do Ginga, chamada, o título, Ginga e a Psicologia do Torturador. É um comentário da letra de Aldir Blanc, que foi psiquiatra, né? E que escutava muito bem a letra da loucura. A música de Ginga. Roberto, oi. Como a gente já está às 11, são 11h30, o que tu achas da gente ouvir o Ronald e depois tu trazes essas referências bibliográficas, por favor? Tudo bem.